Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, o Jornal da Cultura traz hoje a repercussão da morte de Dom Paulo Evaristo Arnes, religioso, que dedicou a vida à defesa dos direitos humanos. E você vai ver também nesta edição. Assessor do presidente Michel Temer, citado na delação da Odebrecht, pede demissão. Renan Calheiros quer votar lei que pune abuso de autoridade antes do recesso parlamentar. É importante que nós tenhamos uma lei para conter esse excesso. Estado que adotar ajuste fiscal vai ter o pagamento de dívidas suspenso por 3 meses. O Brasil registrou este ano quase 2 milhões de casos de dengue, zika e chikungunya. Um dia após o anúncio do cessar-fogo, cidade de Alepo, na Síria, volta a ter bombardeios e mortes. Estados Unidos aumentam a taxa de juros e a medida pode mexer com os investimentos no Brasil. Cansados da crise econômica e de tantos escândalos, muitos só pensam em férias. Presente de final de ano, confraternização. E nossa bancada tem a presença do filósofo Mário Sérgio Cortella e do advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O Brasil perdeu hoje um dos maiores líderes da Igreja Católica no país, o arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. O cardeal ficou mundialmente conhecido por lutar contra a repressão na ditadura militar e defender os direitos humanos. O repórter Ricardo Ferraz está na Catedral da Sé, no centro da capital paulista, onde acontece o velório. Boa noite, Ricardo. O velório já está aberto ao público, Ricardo? Boa noite, William. Boa noite a todos. O velório foi aberto agora há pouco aqui na Catedral da Sé, no centro da cidade. O corpo de Dom Paulo Evaristo Arnes ficará por 48 horas sendo velado, para que dê tempo para que todos os fiéis, amigos, parentes e também autoridades venham se despedir do arcebispo emérito de São Paulo. Nesse momento, Dom Odilo Scherer, o cardeal arcebispo de São Paulo, celebra uma missa em homenagem a Dom Paulo. Ele morreu na manhã de hoje no Hospital Santa Catarina, onde estava internado desde o dia 28, em virtude de uma complicação no sistema pulmonar. Dom Paulo tinha 95 anos, 71 deles dedicados ao sacerdócio. Vamos ver na reportagem. Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em 1921 em Forquilinha, sul de Santa Catarina, e aos 18 anos ingressou na Ordem Franciscana. Filho de alemães, foi ordenado sacerdote aos 24 anos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. 2 anos depois, entrou na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde se formou em letras e línguas clássicas. De volta ao Brasil, foi jornalista, professor, mestre dos clérigos e diretor do Centro de Integração da Cidadania de São Paulo. Foi nomeado arcebispo pelo Papa Paulo VI em 1970. E esta distinção, portanto, é feita em primeiro lugar à grande cidade de São Paulo, ao generoso povo paulista, sem dúvida nenhuma. Criou 43 paróquias, mais de 2.000 comunidades eclesiais na região metropolitana de São Paulo e vendeu o Palácio Episcopal, residência oficial do arcebispo, para financiar terrenos e construir casas na periferia. Autor de 57 livros, Dom Paulo Evaristo Arnes impressionou o Brasil e o mundo com sua defesa pelos direitos humanos durante a ditadura militar. Foi implacável ao condenar a tortura. Os intelectuais de hoje queiram o confronto das ideias. E não há nenhum outro meio de vencer uma ideia, senão vencendo-a por uma ideia mais forte. Em 1972, criou a Comissão Justiça e Paz de São Paulo em defesa dos direitos humanos. No mesmo ano, como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, liderou a publicação do Testemunho de Paz, primeiro documento da Igreja com fortes críticas ao regime militar. 2 anos depois, junto com familiares de presos políticos, foi até Brasília para entregar ao general Golbery Couto e Silva, chefe da Casa Civil, um dossiê sobre 22 casos de desaparecidos. Em 1975, celebrou na Catedral da Sé o histórico culto ecumênico em memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado no DOI-CODE de São Paulo. Na época, Vlado dirigia o jornalismo da TV Cultura. Mais de 8.000 pessoas participaram da missa, celebrada 6 dias após a morte de Herzog, numa das maiores manifestações públicas contra o regime.
Na década de 80, mais momentos memoráveis. Dom Paulo acompanhou o Papa João Paulo II em sua primeira visita ao Brasil, defendeu líderes sindicais nas greves, apoiou a campanha contra o desemprego e o movimento pelas eleições diretas já. Vamos todos cantar o hino nacional brasileiro. Em 1985, o cardeal criou a Pastoral da Infância junto com a irmã Zilda Arnes, que morreu no terremoto de 2010 no Haiti. 4 anos depois, foi indicado para o Nobel da Paz. Como reconhecimento por sua obra humanitária, Dom Paulo recebeu prêmios no Brasil e no exterior. Em 1995, o arcebispo participou do programa Roda Viva da TV Cultura, transmitido no dia de Natal, uma das datas mais importantes do calendário cristão. Todos os meus queridos ouvintes sintam este Natal como um dia de paz, mas também como um dia de novo começo da caminhada para um tempo melhor no Brasil. Em 1998, Dom Paulo Evaristo Arnes se aposentou da Arquidiocese de São Paulo após completar 75 anos. Nesse ano, se tornou arcebispo emérito. William, o núncio apostólico do Brasil, Dom Giovanni Daniello, trouxe o pesar do Vaticano e também deve presidir uma missa. Dom Paulo será sepultado na sexta-feira, aqui mesmo na cripta da Catedral da Sé. A cripta é uma sala subterrânea onde estão enterrados bispos, arcebispos e outras personalidades importantes da história do Brasil. Voltamos com vocês aí no estúdio. A morte de Dom Paulo Evaristo teve enorme repercussão aqui no Brasil e também foi destaque na imprensa estrangeira. O site da rede de TV americana ABC destacou a luta de Dom Paulo pela democracia e contra a tortura. A Rádio do Vaticano também abordou a postura do cardeal de desafiar os líderes militares. Em nota, o presidente Michel Temer disse que Dom Paulo sempre teve como objetivo construir uma sociedade justa e igualitária. O ex-presidente Lula afirmou que o Brasil perde muito com sua morte, mas não perde nenhum de seus ensinamentos. O governador Geraldo Alckmin lembrou que o cardeal escolheu a linha de frente para defender os mais fracos e os feridos pela injustiça. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, ressaltou que Dom Paulo deixa um legado de esperança. O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, lembrou que Dom Paulo deu testemunho da alegria do Evangelho. Que Dom Paulo, de esperança em esperança, nos ajude a semearmos também esperança nesse nosso tempo e que ele descanse em paz. Em seu site, o Corinthians saudou um de seus torcedores mais ilustres e fervorosos. A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo destacou que o cardeal deixa a marca da fortaleza, em especial na defesa dos direitos humanos. Advogado e membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Belisário dos Santos Júnior, destaca a importância do cardeal na luta pelos direitos humanos. Dom Paulo era a referência dos perseguidos, não só brasileiros, era a referência. Naquela época de predomínio da ideologia da segurança nacional, Dom Paulo era uma referência para a América Latina. Ricardo Carvalho conheceu Dom Paulo em 1976. Biógrafo do cardeal, o jornalista finaliza um documentário sobre a vida e obra dele pelo Instituto Vladimir Herzog. Coragem, as muitas vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes vai ser lançado em março. Toda vez que conversava com as pessoas, ele encerrava assim: coragem, coragem. Mário Sérgio Cortella, boa noite. Olá. Dom Paulo era um defensor da liberdade, das pessoas, do amor, da justiça, e você fica a noite inteira falando isso aqui, né? Você sabe que uma das coisas mais bonitas é imaginar ter convivido, né, com um homem durante um período, né, do porte dele, a encarnação da decência. Uma pessoa honesta, séria, jamais cínica, de maneira incipiente. E ele fazia com que a paz fosse sendo colocada, né, nos vários lugares e, portanto, um brasileiro memorável. Eu gosto dessa palavra memorável, porque é que ele fica na nossa memória. Isto é, que a gente não pode perder a lembrança de gente digna como ele. Eu, professor da PUC, que fui durante 35 anos, ele foi chanceler, isto é, o responsável maior pela Universidade Católica de São Paulo durante 28 anos. Portanto, durante quase 3 décadas. Uma pessoa que conseguiu formar outros para seguir adiante. Nesse sentido, Dom Paulo, dos grandes homens e mulheres do século XX, é aquele que mais teve ainda uma presença de vida e agora, quando descansa, repousa
deixa essa história, essa memória. A gente às vezes tem lágrima de tristeza e às vezes tem lágrima de gratidão. Hoje, quando eu soube, né, da morte do Dom Paulo, perto da hora do almoço, claro que eu me emocionei de gratidão. Né? É evidente que as pessoas falam assim, você ficou triste? Não, em nenhum momento. Um homem que viveu 95 anos, que não desperdiçou a vida, que teve uma religião em que ele jamais excluiu pessoas que tinham outras religiões ou gente que não tinha religião alguma, né? Um democrata no sentido mais amplo da palavra. Por isso ele é um ser humano admirável. Eu estava, né, na missa com lembrança do assassinato do Vladimir Herzog. Eu era estudante, eu estava no último ano de filosofia, em 1975, e lá fui também participar daquele evento. Por isso, não posso pensar na minha história pessoal sem Dom Paulo. Não dá para pensar fora dele, no meu país, na minha trajetória, mas não é só minha, é de milhares e milhares de pessoas que o têm. Todas as homenagens que ele está recebendo e vai receber, elas são merecidas. Eu digo e repito, um homem que é a encarnação da decência. Não era só afável, não tinha só amigos, né? Ele tinha muita gente contra ele, várias pessoas não gostavam dele, do que ele fazia, mas é alguém inestimável, uma pessoa doce, suave, vale demais. E eu tenho dito várias vezes e vou tomar. Uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, teve um Paulo, né, como aquele que mais representou a nossa capacidade de decência. Muito bem. Roberto Delmanto Júnior, boa noite. Eu vou usar aqui as palavras de um telespectador aqui, o Gabriel P. Se mirem nos exemplos e na vida de Dom Paulo Evaristo Arnes. Simples assim. Eu digo que um cardeal à altura dos papas, né? Dom Paulo, sem dúvida nenhuma, teria sido um grande papa e nós podemos chamá-lo de Papa do Brasil, por que não? Não é? Há um filósofo francês chamado Jean Soler que nos compara, se auto-vê como uma pequena faísca, uma fagulha de consciência dentro do universo. Eu imagino, se nós somos pequenas faíscas de consciência no universo, o que será Dom Paulo Evaristo Arnes? Um verdadeiro farol de luz a brilhar, a iluminar os caminhos do Brasil durante as trevas da ditadura. E um farol que continua a trazer luz a nós e agora, lá, mais alto ainda, a resplandecer na história brasileira. Você sabe que ele tem um livro, todo mundo falando nisso hoje durante o dia, magnífico, chamado Corintiano, Graças a Deus. E às vezes a gente brincava com ele, quem não é corintiano, como é o meu caso, ele era muito bem-humorado, né? Não era dado a intimidades, né? Sabia manter a liturgia do cargo, mas era bem-humorado, afável. E de vez em quando a gente dizia, Dom Paulo, o senhor é corintiano mesmo? Dizia, claro, mas o senhor não é formado na Sorbonne, né? Mas ele não acusava a gozação. Dizia, claro, é por isso que eu sou corintiano. E só complementando, nós observando agora com tristeza o falecimento, o passamento de Dom Paulo Evaristo Arnes, mas ao mesmo tempo é na morte, na angústia da consciência da morte, o Cortella sabe mais do que ninguém, que está o fundamento da espiritualidade das religiões. Portanto, essa antítese da vida e da morte alimenta ainda mais a percepção da importância de um religioso, do tamanho, do talante de Dom Paulo Evaristo Arnes. A seguir citado na delação da Odebrecht, assessor de Temer pede demissão e o brasileiro só pensa naquilo, férias. Na reta final do ano legislativo, o governo pressiona o Congresso para votar as pautas relacionadas ao ajuste fiscal. Agora à noite, o Senado aprovou o projeto de lei de renegociação de dívidas dos estados com a União. Depois de uma longa discussão, líderes da oposição e do governo fecharam um acordo para votar a PEC da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ficou acertado que o governo só vai instalar a comissão especial que vai analisar a matéria em fevereiro, após a eleição da nova mesa diretora. Porque nós ficamos com todo o período de recesso até a eleição do novo presidente da Câmara com o texto oficial à disposição da população para estabelecer o debate. O governo tem todo o interesse em aprovar a reforma da Previdência com celeridade, sem um debate mais profundo, sem envolver a sociedade, porque o governo tem um compromisso com o mercado. No Senado, governadores pressionaram e conseguiram que a Casa aprovasse nesta noite o projeto de lei que cria o regime de recuperação fiscal. A medida foi enviada pelo governo após uma reunião do presidente Michel Temer com governadores pela manhã.
O estado que aderir ao programa vai ter o pagamento das dívidas com a União suspenso temporariamente, mas os governadores terão que cumprir algumas medidas de ajuste, como a redução da folha de pagamento, aumentarem até 14% a contribuição previdenciária e diminuir incentivos fiscais. Isso também é o normal dentro de qualquer negociação, que haja contrapartida e responsabilidade política por parte dos estados. Hoje, Renan Calheiros voltou a defender a votação do projeto sobre abuso de autoridade. Eu vou trabalhar para que ela seja aprovada. Vocês tenham absoluta certeza que, se não for aprovada, não foi porque o Renan deixou de trabalhar. Tem que denunciar para o Brasil que a apreciação dessa matéria é extemporânea. Essa é uma matéria que precisa ser melhor discutida e mais discutida. E não pode ser votado no apagar das luzes. Caso o projeto de abuso de autoridade seja aprovado aqui no Senado, ele poderá seguir direto para a sanção do presidente Michel Temer. Isso por causa de uma manobra do senador Renan Calheiros, que pretende substituir o atual parecer por um projeto mais antigo, sobre o mesmo tema e que já foi discutido na Câmara, mas arquivado em 99. Olha, agora há pouco, Renan Calheiros retirou da pauta de votações o projeto sobre abuso de autoridade. Ele atendeu pedidos, de parlamentares contrários à votação. Renan encaminhou a proposta à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, Delmanto, sabe por que ele encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Por quê? William? Porque início do ano que vem ele vai ser o presidente da CCJ. Olha, otimista, Renan. Ele é muito ágil. Agora, depende da não justiça. Otimista não, ele será presidente. Não, até lá, só se o judiciário parar de funcionar. Só se estiver solto. Cada dia é um novo susto no Brasil. Mas pelo menos essa é a intenção dele. Agora, William, é muito interessante ver todo esse arroz que nós estamos passando, da PEC 55, a PEC do teto, e agora essa da Previdência, o PMDB aí fazendo todo o empenho para botar as contas em ordem, Renan Calheiros trabalhando bastante, Maia na Câmara dos Deputados, uma preocupação muito grande com as finanças, com as contas, mas aqui eu faço uma reflexão. O PMDB foi base do governo do PT, e o governo do PT, para todos hoje sabemos que levou o Brasil à bancarrota, né? Nós estamos aqui numa situação crítica e agora estão se apagando esses incêndios. Eu pergunto, onde estava o PMDB naquela época? Porque o PMDB também fez parte desse governo do PT. Então nós vemos todos esses escândalos da Lava Jato, esses nomes sendo mencionados, como se fosse algo, mas não nos esqueçamos, PMDB e PT eram aliados, né? Portanto, o PMDB é corresponsável também por esse estado de coisas que agora tenta aí apagar este incêndio. É sempre bom lembrar isto, né? Porque ver Renan agora, pauta, PEC, tudo, onde estava ele antes, né? Onde estavam eles naquela época em que o Brasil ia aí gastando dinheiro feito louco, sem ter, levando essa situação terrível, inclusive nos estados federados. Eu acho ele muito interessante o modo como o presidente do Senado tem o direito de fazer, a personalidade dele, mas ele tem uma postura imperial, né, em alguns momentos em que você tem a sensação de que você está sendo ameaçado. Né? Mesmo que eu não o esteja, a sensação é assim, olha, eu vou fazer todo esforço, vai acontecer, eu vou lá, vou mexer. Alguns diriam, isso é determinação, mas há por trás também, é evidente, um tom em que se diria, vocês se cuidem, cautela com o que estão apurando, veja os passos que darão. Parece um pouco aquele pai mais antigo e a mãe que diz assim, se você fizer isso, você vai ver. Mas você vai ver. Aí você fala, mas vou ver o quê? Você vai ver. Mas, e aí deixa uma coisa meio na penumbra, né, de que domina um poder muito forte. Acho que é de bom senso os parlamentares que impediram que esse projeto, que não é indiscutível, porque nada é numa democracia que trata de abuso de autoridade, que ele não entra agora onde não é essa a prioridade. Jamais essa é a prioridade nesse momento, numa discussão sobre o sequestro da Previdência de algumas pessoas, numa discussão sobre o equilíbrio da balança, né, da Previdência, numa discussão sobre o ajuste de conta pública. Trazer um projeto desse tipo é absolutamente fora de qualquer propósito. Durante anos, Mário Sérgio, nunca esteve preocupado com o abuso de autoridade que acontece diuturnamente aqui embaixo, né, com as classes mais humildes. Os abusos de autoridade são reiterados no Brasil. Agora, a preocupação, coincidentemente, foi despertada no Congresso somente agora em que a água está batendo nas entranhas dos senhores senadores e deputados federais. Vamos lá, o Giovanni Henrique aqui pelo Twitter, por que o Renan Calheiros não utiliza essa inteligência para o bem da população?
Pois é, essa é uma frase que vale o tempo todo para muitas coisas, né? Você já imaginou? Se aqueles que pilharam, né, que saquearam a nação, né, nesses últimos 50 anos, por exemplo, para pegar gente que ainda está viva, né, porque tem saqueadores anteriores que só deixaram como herança, mas tem agora os atuais saqueadores. Essa pirataria, né, que você tem no dia a dia, já imaginou se todo esse recurso, 200 milhões no lugar, 600 milhões no outro, tudo isso colocado na área de educação, de saúde, na gestão pública decente, né? Por que não fazer? Provavelmente porque é canalha. Né? E essa canalice, ela é algo que a pessoa tem como um exercício dela de poder. É um exercício que faz com que ela se sinta superior àquilo que ela é de fato. Por isso, de fato, né, a inteligência usada, né, um esquema desse, para ser estruturado durante tanto tempo sem denúncia, é uma coisa muito inteligente enquanto raciocínio. Agora, a soberba, Mário Sérgio, vem mesmo porque é mesmo poderoso. Sim. Ele disse não ao Supremo Tribunal Federal, a decisão liminar do ministro Marco Aurélio. Né? Ele enfrentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, e depois foi revertida essa decisão. Portanto, ele é um homem realmente está muito poderoso, não sabemos o dia de amanhã, nunca se sabe. Agora, só complementando que essa questão do abuso de autoridade, rapidamente, é um tema muito importante. A maneira como está sendo colocado, neste momento, no apagar das luzes, né, precisa se debater, nós precisamos rever sim a lei de abuso de autoridade. Mas é a maneira como se faz que pega muito mal para a população. O assessor especial da Presidência da República, José Yunes, entregou o cargo hoje. O ex-vice da Odebrecht disse em delação que entregou 4 milhões de reais no escritório de Yunes. O advogado José Yunes é amigo pessoal de Michel Temer há mais de 50 anos. Já foi presidente do PMDB paulista e ocupava o cargo de assessor especial da Presidência da República. Na carta de demissão, ele afirma que foi alvo de denúncias irresponsáveis, nega conhecer o ex-executivo da Odebrecht e diz que não recebeu dinheiro da construtora. Na delação, Cláudio Melo Filho diz que o repasse de 10 milhões de reais para a campanha de 2014 foi acertado em jantar no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, em maio de 2014. O ex-executivo da Odebrecht afirma que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participou do encontro. Dos 10 milhões repassados, 6 seriam destinados à campanha de Paulo Scaff e 4 milhões teriam sido entregues no escritório de José Yunes, em São Paulo. O ministro Eliseu Padilha negou que vai renunciar. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, também reafirmou que continua no governo. Ele foi citado nas delações com o codinome Angorá. Franco teria beneficiado a Odebrecht quando era ministro da Aviação no governo de Dilma Rousseff. Cortella, mesmo havendo uma suspeição nesse momento, correto se afastar, não é isso? Aliás, não só ele, né? Haveria necessidade, inclusive, do presidente da República, dizer, eu me afasto um pouco, enquanto não há apuração. Aí você diz, mas se ele se afasta, quem vem? Não pode ser o presidente mais do Senado, porque o Supremo diz que não. Né? É o Rodrigo Maia. Mas Rodrigo Maia, como também, algumas coisas, então também eu me afasto. Aí vai para o Supremo. Vai Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia. Né? A gente poderia, num determinado tempo, imaginar que aquele que tem sobre ele alguma suspeição, que ele deixe de lado. Agora, é claro, né, que o assessor especial, ele não teria outra atitude, inclusive, para proteger o governo do qual ele faz parte. Né? Do contrário, ele fica alimentando o tempo todo essa questão. Mas cantava o Ivan Lins, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai não fica nada. Né? É necessário pensar que todo mundo diz, em primeiro momento, sobre a sua própria inocência. Eu acho que é uma medida saudável quando alguém que está denunciado, que pode prejudicar a comunidade de trabalho dele, ele diz, então, eu vou me afastar até fazer a apuração. Mas eu acho que tem mais gente para fazer isso. Só teve um dos delatores que fez, falta 76. E Cortella, imagine se os outros ministros seguirem a mesma linha do Yunes, né? E pedirem também afastamento, acho que não vai sobrar ninguém no governo, né? E olha que boa parte das pessoas também era do governo anterior. Quando você dizia agora há pouco que o PMDB compunha a base, né, no governo anterior, não era só compunham a base, uma parte dos ministros que hoje aí está, inclusive alguns citados, também eram ministros em situação anterior, o que significa que tudo é um pouco mais entranhado. Né, como diz o mineiro, está tudo devortando do mesmo jeito, no mesmo canto. O mais impressionante é o Kassab, né, que era ministro da Dilma e depois virou ministro do Temer e continua ministro. Olha, o Demival Silva aqui pelo Facebook, essas delações não correm o risco de virarem divagações, afinal, onde termina a doação e onde começa a propina?
E, William, tem uma coisa muito preocupante nessas delações nesse aspecto, porque muitas vezes, na delação, o Ministério Público exige que ela tem que ser eficaz. E até que ponto não há uma modelagem dessas delações para atender aos anseios do Ministério Público? Portanto, troca uma palavra aqui e ali, torna mais enfático. Nós precisamos sempre ter muito cuidado com as delações, porque o delator é uma pessoa que busca um benefício próprio, de certa forma é torpe. Ele fala a verdade, porém ele trai comparsas. E o contrário seria falar a mentira e não trair. Portanto, nós temos na delação um paradoxo entre falar a verdade e trair, ou não trair e falar a mentira. A divulgação de listas denunciando políticos e propinas começou nos anos 90, quase 10 anos depois da redemocratização do país. De lá para cá mudaram os valores, surgiram mais políticos envolvidos e muitos foram condenados. Era dezembro de 1995 quando uma pasta cor-de-rosa agitou o meio político. Ela guardava documentos que mostravam a distribuição de quase 2,5 milhões de dólares, 8 milhões de reais em valores de hoje, para 25 candidatos na eleição de 1990. O extinto Banco Econômico foi apontado como responsável pelas doações ilegais. Na lista de supostos beneficiados, nomes como o do ex-presidente José Sarney e do então deputado e atual presidente do Senado, Renan Calheiros. Ninguém foi punido. Em 2006, uma outra lista provocou polêmica ao ter sua autenticidade contestada. Ela trazia o nome de 150 políticos que teriam recebido 40 milhões de reais desviados de furnas centrais elétricas para a eleição de 2002. A história de impunidade começou a mudar com o escândalo do Mensalão. Das 40 pessoas denunciadas por envolvimento no esquema de compra de votos no Congresso pelo governo Lula, 25 foram condenadas pela Justiça. Havia uma disputa política que vinha se arrastando há 13 anos, 14 anos, em torno de dois partidos, PSDB e PT, e houve, então, uma atuação mais agressiva do ponto de vista de investigação, de denúncia, delação, investigação, punição, justamente porque havia esse processo político, essa dualidade, né, essa disputa, muito presente na cena política brasileira. Na Operação Lava Jato, que apura o pagamento de propinas por meio de contratos da Petrobras, a divulgação de 2 listas movimentou os bastidores de Brasília. A lista do Janot, uma referência ao Procurador-Geral da República, apontou as autoridades investigadas pelo Ministério Público Federal no caso. A mais recente contém nomes citados em delações de executivos da construtora Odebrecht que teriam recebido propina da empreiteira. Antes mesmo de ser oficializada, a lista já causou uma baixa no governo e provocou reações do presidente Michel Temer, que pediu ao procurador Rodrigo Janot rapidez nas investigações. Em comum, todas essas listas revelam um modo de fazer política no Brasil, um sistema ilegal de financiamento de partidos e candidatos. Para o cientista político, as listas recentes trazem uma novidade: a confissão dos corruptores. Ao revelar os corruptores, você os compromete do ponto de vista da visibilidade na sociedade, no mercado, nos negócios, na relação com o próprio Estado. Será que compromete mesmo? Essa é a minha pergunta. Porque essas listas, né, muitos nomes aí que figuraram nessa lista, continuam e vão continuar. Precisa ter sempre assim. Primeiro, lá no Mensalão, não tinha delação premiada, hein? Imagina se tivesse delação premiada lá com o Roberto Jefferson e assim por diante. Portanto, esta confissão que o professor aqui no entrevistado diz, que hoje vem acompanhando a confissão, é graças à delação premiada, senão não teria essas confissões. Agora, essas listas, William, precisa ter também um cuidado, porque tem uma relação de doações, algumas são propina, outras são caixa 2 e outras são doações mesmo corretas. Portanto, precisa ter um pouco de cautela, mas nada em dinheiro, em cash, né? Que essas coisas aí levantam todas as suspeitas. Né? Como diz a antiga frase, contra fotos não há argumentos. Não é só contra fatos. Há tanta foto, né, que aparece nesse circuito, a gente acaba até esquecendo. O pessoal que estava envolvido, né, que foi acusado dentro da ação penal 470, né, o famoso mensalão, está preso, né? Uma boa parte. Está preso. O Marcos Valério até hoje. Está cumprindo pena. Portanto, quando a gente diz que no Brasil as coisas acabam em pizza, a frase é muito favorável ao descompromisso, porque não é verdade. Você olha aquilo que foi relatado na matéria, a análise do professor Eduardo Viveiros. A gente tem aqui uma condição que não é tão idêntica ao que já foi. Tem muita gente que continua, né, no xadrez. A diretora do Banco Rural, lembra também? Continuar presa até hoje. Muito bem. Como esse jornal é muito didático, só fazer
uma lembrança aqui da questão da linha sucessória para a presidência da República. Começa na Câmara dos Deputados, com o presidente da Câmara, depois o Senado, o presidente do Senado, e aí sim nós vamos para o presidente do Supremo Tribunal Federal. A presidente. Agora, a presidente do Supremo, que é uma Montes Clarense. E que é da tua mesma cidade. Porque ela é de Montes Claros, é por isso, William, né? Ele quis enfatizar. O presidente da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi preso hoje cedo. Walter Gomes, do PTB, é suspeito de participar do esquema de fraudes em licitações no município. Walter Gomes já tinha sido afastado da presidência da Câmara. Hoje foi surpreendido em casa pela Polícia Federal. A investigação aponta que ele participava do esquema descoberto pela Operação Sevandija, que apura desvios de 203 milhões de reais. No mesmo dia que Walter Gomes foi preso, outra acusada, a prefeita afastada, Darcy Veras, do PSD, deixou a prisão. Ela conseguiu um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, foi indiciado na Operação Lava Jato. A Polícia Federal diz que ele recebeu R$ 2.700.000 em propina. Também foram indiciados o ex-secretário de governo, Wilson Carlos, e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, apontado como um dos operadores do esquema. A polícia prendeu no Rio de Janeiro 2 diretores de uma empresa que revendia pela internet remédios contra o câncer desviados de hospitais públicos. Um pote com 70 comprimidos chega a R$ 10.000. O Brasil registrou 1.900.000 casos de dengue, zika e chikungunya só neste ano. A maior parte foi de dengue, quase 1,5 milhão, seguidos de chikungunya, 259.000 e zika, 210.000. Esses 3 vírus causaram 734 mortes no país. Ao final de um ano tão tumultuado, uma palavra não sai da cabeça de muitos brasileiros: férias. Apesar dos problemas não terem data para acabar, é preciso fazer uma pausa para recuperar o ânimo. Há 11 dias do Natal, a correria para tentar cumprir todos os compromissos do fim do ano é tradicional. Presente de final de ano, confraternização, evento, festa, enfim, um monte de coisa que tem que conciliar. Essa maratona fica ainda mais puxada por causa dos acontecimentos marcantes de 2016. Um ano com impeachment de presidente, Olimpíada e Paralimpíadas, eleições municipais, uma sucessão de escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresários. E tragédias, como o acidente com o avião da Chapecoense. Acho que o pessoal está meio caidinho assim, um pouco mais preocupado. Não está com aquele espírito de final de ano, nem o espírito natalino. Com esse cenário, o jeito é contar os dias para 2016 acabar. Desesperadamente, estou desesperado para acabar esse ano, logo começar 17, para ver se respira diferente, se a gente consegue ter um pouco mais de estímulo, de ânimo, de alegria, de conseguir ter resultados melhores em tudo que a gente faz. Esse cardiologista explica que após um ano como esse, é comum ficarmos mais estressados, aumentando os riscos de algumas doenças. Pode alterar o sistema cardiovascular, hipertensão, chegar a coisas graves, infarto, derrame. Sim, nessa época tem muita gente que infarta de tanta ansiedade e tensão. Nesse período, precisa tomar muito cuidado. Você percebe que você está muito estimulado. E, às vezes, sem objetivo. Será que... nós estamos comentando aqui, como o telespectador mandou para a gente, que o Léo Malvieira, falando: William, a ministra Carmen Lúcia é de Espinosa. Ela não é de Espinosa, ela é de Montes Claros e foi criada em Espinosa. Na verdade, ela estudou em Espinosa, mas ela nasceu em Montes Claros. Qual que é a data que ela nasceu? A data, sim, 19 de abril, né? 19 Você sabe que uma das coisas boas... E ela boas, ainda é ariana, né? Uma das coisas boas é a gente ser capaz de procurar, né, aquilo que um espectador vem atrás, está prestando atenção. Está fazendo uma coisa que nós não estávamos fazendo, os brasileiros desses anos todos, que era prestar atenção. Férias. William, só para dizer como a matéria vê a questão das férias, né, do ano novo, né, do telespectador e do entrevistado, esperando que o 2017 seja um novo respirar, né? Como é importante para o ser humano, Cortella, ter essa questão do calendário, né, da nossa existência, contando os dias, contando os anos, né, e sempre um recomeço. Na verdade, é um dia após o outro, mas nós temos que nutrir esta esperança no amanhã. Alguns dizem que 2017 vai ser pior do que 2016, se desse para pular 2017 para 2018.
18 seria melhor. Mas essa renovação, tanto no Natal, que vamos ter o Natal, do Ano Novo, outras religiões, outras culturas, né, que tem a cultura chinesa, outras datas, sempre o renovar do ano, né? Cortella, exatamente essa dúvida, que é uma pergunta do Vinícius Vargas pelo Facebook. Por que tanta gente pensa que mudar de ano é mudar de vida? Não necessariamente, mas ela é um momento, por exemplo, de você marcar a dieta na segunda, né? Você dizer, a semana que vem eu vou fazer. Eu sei o que é isso, viu, Cortella? Eu sei muito bem. Quando eu tiver 18 anos, etc. Nós humanos, como lembrou aqui o Roberto, nós temos a ideia de ciclos. Ela nos ajuda a fazer. O primeiro grande marcador de ciclo nosso foi a Lua. Né? Como ela tem 4 fases, e essas 4 fases elas acontecem cada 7 dias, e essas fases coincidem, né, com o ciclo, né, menstrual feminino, isto é, também é de 28 dias. Há uma relação muito forte de marcar o tempo com isso. Aliás, uma mera curiosidade, a palavra calendário, ela tem origem, né, no latim. Né? Calenda é o nome que os romanos davam ao primeiro dia do mês. Calenda era o primeiro dia do mês. O metade do mês era, né, idos. Por isso, por exemplo, Júlio César é assassinado nos idos de março, 15 de março, né, do ano 44 a.C. Agora, calendário. Tanto que quando a gente quer brincar com a gente, isso aí só lá nas calendas gregas. Porque é claro que não existe calenda grega, porque calenda é uma coisa latina. Mas era o primeiro dia. Nós gostamos de calendário, gostamos da ideia de que a gente vai fechar um ciclo. E não é só o povo que está correndo atrás de férias, não. Eu também. Eu também aguardo o momento em que a gente pode cessar e dizer assim, agora eu vou parar um pouco, eu vou refletir. E para a gente conseguir fazer isso, a gente faz uma coisa magnífica com ele. A gente sai de férias cansado e volta exausto. Né? Porque você vai para lugares, se movimenta, junta com gente. Mas isso faz parte exatamente dessa nossa vitalidade. Eu gosto da ideia desses ciclos, né, que vão se colocando nesse modo. Né? Eu gosto também do calendário, dessa determinação. Parece que a mente humana precisa de limites, né? Nós não sabemos o que é o nada. Nós precisamos desses limites. Sim. E o tempo, como diz a metáfora, é como água num rio. Você põe a mão, você jamais pega a mesma água depois, né? Ela passa, o tempo passa. Em instantes, projeto no Congresso facilita o licenciamento ambiental e causa preocupação. E mais bombas atingem Alepo, na Síria, um dia após o anúncio do cessar-fogo. O projeto de lei que regulamenta os licenciamentos ambientais seria votado hoje na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, mas não houve quórum. O projeto não é consenso nem dentro do governo. O projeto de lei deixa de exigir licenças e autorizações para diminuição de áreas verdes destinadas a atividades agrícolas e de pecuária. Estabelece que os órgãos ambientais exijam documentos e medidas de contrapartida para minimizar os impactos apenas uma vez durante o processo de licenciamento e impede que um servidor público responda na Justiça por crime ambiental se conceder um licenciamento baseado em um processo falho. O governo tem pressa porque acredita que o projeto de lei poderia agilizar os licenciamentos ambientais e fazer a economia girar mais rápido, inclusive com a geração de empregos. Mas os ambientalistas reclamam, acreditam que os 16 substitutivos que foram apresentados ao longo dos últimos 12 anos na Câmara dos Deputados deixaram o projeto permissivo demais, o que no final das contas acabaria por prejudicar o meio ambiente. Em nome de uma agilidade por conta de combate à crise econômica, acaba simplificando por demais o licenciamento ambiental, colocando em risco a biodiversidade, a saúde e o bem-estar das pessoas. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, contrário ao projeto, alertou o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que haverá uma guerra ambiental entre os estados com a aprovação de leis estaduais e locais com pouco rigor. Nós procuramos o relator da proposta de lei do meio ambiente, Mauro Pereira, mas a assessoria do deputado disse que não conseguiu contato com ele. E aí, Delmanto, explica para a gente, a biodiversidade está em risco com esse projeto? Sim, pelo seguinte, hoje os licenciamentos ambientais são realizados por órgãos estaduais. Por exemplo, em São Paulo é a CETESB, é um departamento dentro da CETESB. Mas as regras do licenciamento, como devem ser feitos os estudos de impacto ambiental, são previstas pelo CONAMA, que é um órgão federal
né, dentro do chamado CISNAMA, do Sistema do Meio Ambiente. Então, um órgão federal impõe as regras para os exames, para os estudos de impacto ambiental, para os licenciamentos. O que é a primeira proposta desta lei é a seguinte: essas regras não vão mais ser feitas pelo CONAMA em nível federal, serão delegadas aos estados. Portanto, tem estados como Mato Grosso, estados mais, digamos assim, ligados ao agronegócio, que eles mesmos vão legislar sobre questão ambiental. E aí vai, o que se falou na reportagem, criar uma competição como uma guerra fiscal, só que vai ser uma guerra ambiental. Tem estado que vai liberar geral e estado que não vai liberar geral, que é mais ambientalista. Portanto, vai ser uma autofagia dos estados para atrair investimento em detrimento das regras ambientais, afrouxando as regras de proteção ambiental. Porque a lei parte de uma falsa premissa, esta mudança, de que o licenciamento ambiental é um obstáculo ao desenvolvimento. Ora, nós temos que ter desenvolvimento sustentável, é para o futuro do Brasil, para o futuro das nossas crianças. Não adianta crescer, botar concreto e acabar com o futuro, acabar com a água, com as crises, o desmatamento na Amazônia e assim por diante. Portanto, licenciamento não é inimigo de crescimento e a lei parece tratar o licenciamento ambiental como um inimigo do desenvolvimento da economia. E aí teve outras questões da agropecuária, da plantação de árvores, dispensando o licenciamento e há uma coisa de louco, William, que é o seguinte: criar o licenciamento por decurso de prazo. Ou seja, se pede o licenciamento, se em 8 meses o órgão não licenciar, está licenciado. Portanto, a letargia em licenciar será o licenciamento em si. É uma lei, realmente uma proposta muito perigosa, com essa fragilização do licenciamento, portanto, precisa ser discutida, melhor discutida por todos. Você acha que, e aí é uma pergunta mesmo de acompanhamento da tua ótima explicação, você acha que qual é a razão de fundo de um projeto de lei dessa natureza? É econômica. É má intenção? É uma questão negocial? É uma obsessão mercantil, isto é, só de lucratividade? O que levaria um ser humano em sã consciência a propor um projeto, por exemplo, que pode gerar a ausência de futuro para os seus descendentes, para a sua família, para o seu país? O que levaria alguém a propor isso? Dinheiro? São visões de mundo, Mário Sérgio, são visões de mundo. Tem gente que não liga mesmo para o meio ambiente, acha que tudo isso é bobagem, acha que não existe aquecimento global, acha que sempre vai ter água, se cortar, vem outra, mar. Então, é visão de mundo. E nós temos uma pauta de exportação, sobretudo da agropecuária, de toda a agroindústria, né? E é muito importante para o Brasil. Agora, nós precisamos da sustentabilidade. Nós vemos Mariana, você vai para Minas Gerais, terra do William, né? Mas é uma judiação quando você vê um pecado, quando você vê tudo aquilo destruído, corroído. Quer dizer, o impacto ambiental da indústria da mineração é brutal. Portanto, nós precisamos ter cuidado com essa questão do licenciamento ambiental. Vamos colocar uma outra posição aqui no debate, só para complementar. Minas Gerais não é a minha terra, é a sua terra do Cortella, é a terra do mundo, entendeu? O Emilson Nunes Costa aqui pelo Twitter. Eu não me chamo Raimundo. E Montes Altos, capital do mundo. Olha aqui, há excessos, Delmanto, uma perereca já travou geração de empregos, lembra? Portanto, é o bom senso, exatamente isso. Mas nós não podemos demonizar o licenciamento ambiental. É essa a questão. Precisamos de um desenvolvimento sustentável, porém, delegar aos estados é passar uma carta branca para esta competição, esta autofagia, como uma guerra fiscal, nós vamos ter uma guerra ambiental. Isso não é salutar para as futuras gerações. É óbvio que precisa ter o bom senso. Em pleno cessar-fogo, novos confrontos foram registrados em Alepo, na Síria, e a retirada de civis foi adiada. Explosões e tiroteios recomeçaram hoje, menos de um dia depois de um cessar-fogo acertado entre tropas do governo e rebeldes para autorizar a saída de moradores. Durante a curta trégua, 6.000 pessoas conseguiram deixar Alepo. 100.000 continuam presas no fogo cruzado. Hoje, moradores famintos invadiram um quartel-general dos rebeldes abandonado e carregaram o estoque de comida. Eles guardavam tudo isso enquanto estávamos morrendo de fome, disse este homem. Tropas do governo seguem avançando bairro por bairro com a ajuda de soldados russos. A previsão do regime sírio é que a resistência dure ainda 3 dias. Pela internet, esse líder rebelde informou que o regime sírio está realizando um massacre na reconquista da cidade. Pelo menos 82 pessoas foram assassinadas, incluindo crianças e mulheres. Alemanha, França e outros países europeus protestaram em apoio aos moradores do leste de Alepo. Cortella.
Uma das coisas mais horrorosas é quando a gente, por exemplo, se aproxima, né, de um período de festividades como essas agora, que algumas comunidades comemoram Natal no Brasil e no mundo, e se fala tanto em fraternidade, que é uma coisa importante, mas quando a gente vê a ruptura, o esgarçamento, o apodrecimento da capacidade de fraternidade, em que uma parcela da humanidade nem sempre dirige os olhos, né, para aquilo que também é necessário, como é o caso, por exemplo, do sofrimento das pessoas que lá estão. Hoje é em Alepo, em outro momento pode ser em outro lugar, pode ser entre nós, né, a situação. Isso significa que esse tipo de descaso, né, da opinião pública internacional, por exemplo, da manifestação de nações, a capacidade de usar a força para o bem, isto é, a força como contenção daquilo que é o massacre, é algo absolutamente decente. É muito triste se nós, por exemplo, entramos nesse período, né, de alegrias, comemorações, famílias, olhando o apodrecimento, né, da vida de algumas famílias que chegam ao desespero, né, algo absolutamente contrário, né, à percepção de fraternidade. Veja a seguir, Estados Unidos sobem os juros e o metrô de Buenos Aires tem música ao vivo para alegrar o período de festas. O Banco Central norte-americano subiu os juros pela primeira vez em um ano. As taxas agora vão variar entre 0,50% e 0,75% ao ano. A queda do desemprego e também da inflação motivaram a alta. O aumento dos juros nos Estados Unidos pode representar uma fuga de recursos e investidores de países emergentes como o Brasil. Inacreditável, né? Nossos juros aqui nas alturas deles. Pois é, mas agora aí a notícia não é boa. Ela não é boa, ela é muito boa para quem vai investir dinheiro fora, mas ela coloca o Brasil num estado de atenção, porque num momento como esse, que a nossa economia está, né, rompida em várias das suas bases, em que a gente tem um governo que não conseguiu cumprir aquilo que prometeu quando assumiu, que era dar um curso mais forte a essa economia, que não conseguiu retomar o fôlego daquilo que o governo anterior deixou, né, é muito ruim, né, que haja essa circunstância. É claro que ela é boa para quem vai fazer investimento, como eu disse, mas ela nos atinge. O mundo hoje é tão entranhado nas suas formas e mecanismos de economia que uma notícia como essa nos afeta em relação à recuperação do nosso modo, né, de ganho de vida, em relação à taxa de emprego, possibilidade de 2017 já iniciar, né, de um modo melhor. Então, não é bom, mas é um direito. Aliás, em 2009, quando os Estados Unidos estavam numa crise altíssima, nós estávamos numa alegria danada no Brasil, né, comprando carro, viajando, fazendo coisa. Agora, né, inverteu um pouco a lógica. E a questão fica muito delicada porque nós estamos tendo um trabalho muito grande para reduzir a inflação, a um custo de uma recessão, não é? Portanto, com a redução da inflação, permite-se o quê? A redução da taxa de juros, porque é da taxa nominal para a taxa real. Diminuiu a inflação, nós aumentamos a taxa real de juros, pode-se diminuir, hoje está mais de 8% a taxa real de juros, porque a inflação está diminuindo. Agora, se os Estados Unidos aumentam os seus juros justamente nessa época que nós diminuímos a inflação e podemos, portanto, diminuir a nossa taxa de juros, isso, de qualquer forma, anula todo esse nosso esforço, porque o dinheiro vai para fora. E aqueles que querem captar dinheiro lá fora para financiar aqui, vai ficar mais caro também. Portanto, é péssima essa notícia para o Brasil, né? Pois é. A Venezuela ignorou a suspensão do Mercosul e foi à reunião marcada na Argentina. A chanceler da Venezuela, Delcy Rodrigues, tentou entrar no prédio em Buenos Aires, onde acontecia a reunião do Mercosul, mas foi barrada. Houve manifestação de apoio ao governo de Caracas. A Venezuela foi suspensa no início do mês por não cumprir os protocolos de adesão ao bloco. Os países parceiros, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, se reuniram hoje para discutir planos de ação para 2017. Pelo quarto ano seguido, o presidente russo Vladimir Putin foi eleito a personalidade mais poderosa do mundo pela revista americana Forbes. Atrás dele estão o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a chanceler alemã Angela Merkel. Putin e Trump conversaram por telefone para acertar o primeiro encontro entre eles. Em 7 meses de política de combate às drogas, o governo do presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, já matou 6.000 pessoas.
No discurso a empresários, Duterte admitiu ter matado pessoalmente supostos criminosos para dar o exemplo à polícia. Esta foi a primeira vez que ele confirmou a existência e a participação nos esquadrões da morte na cidade onde foi prefeito. William, dessas notícias todas, né, essa lapada aí, uma coisa que eu acho curiosa é a Venezuela, né, dizer, vou à reunião. Mas você está suspenso, mas eu vou. Parece algumas pessoas no Brasil que o Supremo diz, o senhor está afastado, não estou. Tá? Mas o senhor é para o senhor sair, não saio, certo? O senhor tem que ir para tal lugar, não vou. Certo? Então, essa ideia, parece que ela está se espalhando. Há um certo, como diriam alguns, bolivarianismo, né, que em vez de sair da Venezuela para outros lugares, nós estamos agora exportando modo de relação. Ó, você está fora, você não vai à reunião, vou sim, tá? Mas então, é muito, muito interessante. Né, como que, de repente, há um modo de reação àquilo que é a determinação que alguns estão tendo, que parece que está inspirando um pouco a América Latina. Sem dúvida. E dessa lapada me chamou a atenção também, Cortella, a questão da Rússia. Né? O Putin hoje, eu acho que ele é o ídolo de muitos desses aí, né, que querem ser também tão poderosos quanto, né, como Maduro, né, aqui como alguns dos nossos senadores, etc. e tal, porque o Putin pode, quero, posso e faço. Né? Esse é o Vladimir Putin ali, a questão de Alepo também, né? Tem tudo a ver com a atuação da Rússia, a potência, uma economia de Estado que está ali despontando nesse mercado global. Né, só dá para, como lembrava o Drummond, para dançar um tango argentino. Lembrava o Manuel Bandeira também, todos aqueles que de alguma maneira tocaram no tema, porque desse jeito a gente dança, viu? E olha onde a gente chegou. A Argentina está em melhor situação do que o Brasil. Olha que coisa. Roberto Delmanto Júnior, obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Doutor Cortella, Mário Sérgio Cortella. Muito obrigado, Cortella, pela participação. E a gente se despede com imagens de um concerto diferente em Buenos Aires. Os intérpretes saíram do teatro e foram se apresentar numa estação de metrô. Um presente tanto de Natal que fez todo mundo atrasar os compromissos para curtir a boa música. Bom, obrigado pela sua audiência e nos vemos amanhã. Uma boa noite para você.